Diz que não havia um justo nem um sequer. E ele pega e determina, por seu próprio conselho e ciência, pela sua soberana vontade, eu vou restituir esta humanidade caída. Eu não vou fazer outra. Eu não vou fazer de uma outra forma, mas eu vou restituir esta. E ele restitui, enviando o seu Filho, para que nos reconciliássemos com ele, para que houvesse novamente paz com Deus, para que o estado de inimizade desaparecesse. Ele envia o seu próprio Filho, que paga o preço pelo nosso pecado, na cruz do Calvário, se torna maldição por nós, assume a nossa condenação, para que nós pudéssemos ser e voltássemos a ter comunicação e fôssemos reconciliados com Deus. Nós entendemos pela Escritura que Cristo está entre nós e o Pai e nos liga a Deus, através do sacrifício dele próprio. Mas, amados irmãos, o que é interessante disto, e você não compara isto com, por exemplo, você chateou-se com um familiar e veio um outro familiar e chegou à sua beira e tentou e levou vocês a fazerem as pazes. E a gente considera que houve um terceiro que nos deu uma ajuda para que isso acontecesse. Não é verdade no caso da salvação da nossa alma. Porque Jesus não é um terceiro. Ele é Deus como o Pai. O próprio Deus providenciou o meio de que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele próprio. Porque não havia maneira de alguém poder pagar o preço, porque todos destituídos estávamos da glória de Deus. E você diz, não, estávamos ou estamos? Irmãos, estávamos, se atendermos ao plano da reconciliação e estivermos hoje em Cristo e vivermos pela fé nele. Estamos se nenhum destes fatores fizesse sentido na nossa vida. Portanto, estávamos mortos em delitos e pecados, afastados da glória de Deus, destituídos, condenados eternamente, se a reconciliação feita por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele paga o preço por nós, quando o seu sangue é vertido por nós, ainda não faz alguma coisa na nossa vida. Se faz alguma coisa na nossa vida, se isso tem um significado, se é mais do que uma história, se é mais do que o filme do Mel Gibson, se é mais do que a historinha que a gente ouve contar aí, se é mais do que a representação da Páscoa que a gente faz por aí, se é mais do que o presépio que a gente vê fazer no Natal, se tem um significado profundo em nós, se é alguma coisa que eu entendo que Deus fez por mim, que eu, pela fé... Veja o que diz o primeiro versículo. Vamos pôr no primeiro texto bíblico, por favor. Isso. Se eu fui justificado pela fé. Se eu entendo que esta justificação aconteceu. Irmãos, eu não estou a falar aqui daquele querer. Eu creio porque eu acho, porque não é, porque eu sinto, porque eu não sei quantos. Eu estou a falar se esse crer... Se essa justificação, se quando eu falo nisto, se quando eu abro a palavra de Deus e eu leio sobre isto, se quando eu ouço falar sobre isto, se há em mim, se arde o meu coração, se eu entendo a majestade, embora que por sombra, irmãos, porque a completa manifestação da salvação e da reconciliação e da paz com Deus, você vai entender quando você vê Deus Todo-Poderoso. Você vai entender quando você chegar lá. Mas se hoje há uma sombra das coisas futuras, há alguma coisa que trabalha em mim quando se fala nisto, se o Espírito Santo habita em mim, se há uma transformação na minha vida, então eu não estou mais destituído da glória de Deus, eu fui reconciliado, eu fui transformado, eu fui apresentado ao Pai. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário me alcançou a mim. O amor de Deus ao enviar o seu Filho fez um efeito profundo na minha vida. Me atraiu a Ele. Irmão, nenhum de nós, pelos nossos próprios méritos, de maneira alguma, nós fomos salvos por alguma coisa que você fez, ou pensou, ou disse,
em algum momento da sua vida. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário, a justificação pela fé. Não que nós somos justos em nós próprios, não que a gente praticou um ato de justiça, mas que Ele nos justificou quando o Filho assume a nossa culpa, assume a nossa condenação na cruz do Calvário e é tirado de nós essa condenação. E hoje, quando somos apresentados a Deus, quando nós chegamos a Deus, quando você se apresenta na presença de Deus, Deus o aceita pela morte de Cristo em seu lugar. Você aceita diante de Deus, porque o preço foi pago. A dívida está paga. E hoje nos apresentamos diante de Deus e somos aceitos por Ele e podemos ter paz com Deus e podemos entender o mistério da reconciliação, porque o justo pagou o preço pelos injustos. Em todo este processo, irmãos, e sempre eu digo isto, não tira a glória de Deus da cruz, porque senão nada faz sentido. Em todo este processo, quando Ele paga o preço pelos nossos pecados, quando nós somos reconciliados com Deus, Deus é glorificado e exaltado. A sua demonstração máxima de amor não foi nos ter criado. A nossa demonstração máxima de amor de Deus é Ele ter entregue o seu Filho por uma geração caída, que era inimigos de Deus. É isso que nos diz este texto. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmão, a salvação da nossa alma é algo tão precioso e maravilhoso, que eu fico convencido, irmãos, que a gente devia de falar neste assunto pelo menos uma vez por dia, todo o dia. Uma vez por dia, mas todo o dia. Irmão, não tem nada de tão precioso e tão importante como isto. Você hoje fez coisas, como eu disse há pouco, que foram lógicas para si esta manhã. Tá? Não vou repetir a que você tomou banho, mas você tomou o café da manhã, você vestiu-se, você fez coisas lógicas. Eu vou repetir, nenhuma dessas coisas é tão lógica como a lógica que vai ter quando um dia, diante do Pai, você vai perceber o valor do sacrifício de Cristo. Sabe porquê que a gente só vai perceber nesse dia o completo valor? E hoje vemos como uma sombra. Hoje vemos uma parte. É porque quando nós imaginamos a santidade de Deus, você imagina a santidade de Deus no seu melhor, no seu momento em que, dentro da nossa natureza pecaminosa, nós conseguimos e somos santificados e somos transformados e buscamos mais a Deus para que Deus trabalhe em nós e tire aquilo que não presta, e a gente vai entendendo um pouquinho da santificação, da santidade de Deus à medida que somos santificados. Santificados é o processo, amém, amados? O processo em que você, aos poucos, há coisas que vão acontecendo na nossa vida e a gente vai entendendo. Contudo, meus amados, tem muita coisa que não está ainda, né? Se eu perguntasse assim, há quanto tempo você não peca? Você é capaz de ter uma grande dificuldade em me responder, né? Você dizia, já vai para mais de 20 anos? Há tanto, né? Mas dentro disso, daquilo, claro que não vai para mais de 20 anos, irmãos. A gente peca, nossa natureza é pecaminosa, a nossa tendência ainda é para o mal, os nossos pensamentos ainda muitas vezes são maus. Mas à medida que vamos sendo transformados, a gente vai percebendo um pouco melhor o que é a santidade de Deus. Tá? Mas, amados, está lá. A natureza está lá. No dia que você chegar lá diante do Senhor, em que a sua natureza não mais é um problema, num corpo glorificado, completamente transformado, você vai entender a santidade de Deus e você vai entender completamente o valor da justificação pela fé. O facto de você ser pecador e ter chegado diante de Deus, e Deus ter atraído a si, e você ter sido declarado justo pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. O completo valor da salvação. A gente vai entender quando a gente chegar lá e perceber completamente a santidade de Deus, que hoje nós entendemos uma parte.
Eu estou convencido, irmãos, convencidíssimo pela Escritura, que nós vemos as coisas em parte. Mas um dia, diz a Escritura, veremos completamente. E no dia que você entender completamente a santidade de Deus, você vai entender o valor do sacrifício de Cristo. Mas, amado, nesta terra, enquanto aqui estamos, enquanto se queremos caminhar com Cristo, se queremos ser aperfeiçoados, nós precisamos de falar e falar e falar e falar da salvação da nossa alma, e estudar sobre o assunto, e ficar e debruçar-nos e falarmos e orarmos sobre este assunto, e comunicarmos uns com os outros estes assuntos, porque a salvação da nossa alma, o facto de que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, é algo tão maravilhoso, é algo tão profundo. O facto de que você agora foi reconciliado, você foi restaurado a Deus. Não por nossos méritos, não por uma coisa que eu fiz, não porque a gente é bom em alguma área, mas pela misericórdia e pela graça dEle. Ele nos tem atraído a Ele nos tem salvo, entender que Ele tomou o preço dos nossos pecados. Entender que você tem paz. Você pode ter paz com Deus. E se você disser assim, não, mas eu nunca andei em guerra com Deus. Não, você andou em guerra com Deus toda a sua vida. A gente anda em guerra com Deus tantas vezes. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você ter entregue a sua vida a Deus, antes de Ele ter vindo alcançar a sua vida, nós vivemos uma vida de completa oposição aos princípios sagrados e a Deus. E você diz assim, não, mas eu tentei agradar a Deus toda a minha vida. A palavra do Senhor diz que essa tentativa de agradar a Deus é para Deus como trapos de imundícia. Alguma coisa que cheira mal. Alguma coisa que não tem valor. E você, mas como é que é isso? Eu tentei, eu esforcei-me, a palavra de Deus nos diz que não tem valor porque vem de uma natureza pecaminosa, vem de algo que não foi transformado. Quando nós fomos reconciliados e nós aceitamos na nossa vida aquilo que Cristo fez e nós fomos transformados, o Espírito Santo vem habitar em nós, os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras partem de algo diferente, partem de um outro estado diferente do primeiro. E desse outro estado diferente do primeiro vai sair coisas que agradam a Deus, de onde antes saíam coisas que não agradavam a Deus. Você diz, mas eu tentava ser boa pessoa. Irmão, não. A justificação é pela fé. A transformação da nossa vida acontece pela ação do Espírito Santo em nós. Se fosse, diz a palavra do Senhor, que não é das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nós entendemos que nós temos que ter uma vida transformada. Entendemos que a palavra do Senhor é cheia de princípios de vida, de coisas que nós precisamos obedecer, que nós precisamos de fazer. Está cheia de coisas que nós temos que nos empenhar em alcançar. Você concorda comigo? Tem pontos nas Escrituras, tem coisas nas Escrituras, se não toda, que você tem que abdicar de si próprio para você alcançar essas coisas. Mas, amados, em nenhuma delas você encontra a salvação, senão em Cristo. Você não foi reconciliado com Deus porque você fez um esforço e empenhou-se para você abandonar aquele pecado, ou outro pecado, ou outro pecado. Não, isso não traz salvação. Mas não é importante. Claro que é, irmãos. Mas a salvação aconteceu em Cristo. A salvação aconteceu quando Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E a nossa alma foi salva. Quando isto aconteceu na minha vida, quando isto foi uma realidade para mim, quando a gente abraça o Evangelho, quando a gente diz, não, eu entendo, quando a nossa consciência se abre